Arroz, energias positivas pra você, começando mais um do nosso universo. Como pode melhorar? São infinitas possibilidades, meu jovem, minha jovem. Vem pra cá que vai começar a cerimônia do conhecimento. Vamos juntos expandir a consciência. Você veio pra viver o extraordinário. Só depende de você, das suas escolhas, meu jovem, minha jovem. Foque 100% em você, que eu tenho certeza, cara, que o amor, a paz, a prosperidade vai florescer na sua vida. Porque, ó, o lá de cima, irmão, tá sempre ao seu lado, tá dentro de você. Você é Deus. Ativa essa luz aí, que eu tenho certeza que tudo vai brilhar na sua vida. Hoje eu tô com um papo, uma pessoa maravilhosa. O papo vai ser maravilhoso. Minha amiga Kelly Rodrigues. Ela que é psicóloga, ela que é a pessoa 10 aí. E até um livro novo agora, né? Nós, os ansiosos. Então, vamos falar sobre ansiedade, que é algo importantíssimo aí, pra gente poder expandir, poder compreender, se desenvolver como seres humanos. E amiga Kelly, tudo bem? Como é que tá? Tudo bem, que bom estar aqui de novo. Show de bola, É sempre um né? prazer. Então, Kelly, vamos lá, como é que surgiu a ideia? Nós, os ansiosos. O povo tá muito ansioso, né? Ai, Thiago, nem me fale. Os consultórios estão assim, ó, lotado. Mas, para além dos consultórios, as estatísticas estão dizendo que 9,3% da população brasileira está ansiosa, diagnosticada. A gente tem ainda aqueles que são taxados de chatos, de deprimidos, de uma série de coisas que, na verdade, é uma ansiedade disfarçada e não nomeada. E é interessante que uns 15 anos atrás, eu lembro que eu estava lendo um livro do Augusto Cury falando, né, da síndrome do pensamento acelerado, né, que também é ansiedade, né? Ele nomeia dessa maneira, que não é uma maneira que a gente da psicologia Certo. muito usual, embora seja mais ou menos por aí, sabe? Mas esse livro, ele nasce diferente do Augusto Cury, ele vai falar da patologização, Isso, né, da ansiedade. Diferente do Augusto Cury, que eu agora vou ser apedrejada, que eu nem curto tanto assim. Tudo bem, não tem problema. Eu não bate muitas ideias, não curto muito, mas respeito. Diferente dele, esse livro ele nasce de um movimento, primeiro pessoal, porque eu vivi esse processo em várias etapas, em várias camadas da minha vida, principalmente empreendendo, e por isso um dos capítulos que eu escrevo, né, eu sou organizadora e escrevo 4 capítulos do livro. Quando você passa pelo processo, que você vivencia isso no seu dia a dia, que você não consegue dormir, que você tem uma úlcera sem, né, um H. pylori ali, digamos assim, sem um patógeno para poder provocar essa úlcera, que é sempre de um processo emocional, ansioso, você fala, cara, o que está acontecendo? Porque é muito bonito lá no livro, é muito bonito no DSM, né? Mas quando você vivencia isso, é de uma profundidade muito grande. Então, nessas infinitas noites, né, de insônia, essa dor infinita, gente, quem já teve uma úlcera sabe a dor que eu tô falando. É uma dor lancinante, é uma coisa assim horrorosa. E descobri que não tinha um fundo fisiológico, tinha um fundo emocional, porque não tinha uma causa fisiológica. E aí a editora falava assim para mim, Kelly, a gente precisa escrever sobre ansiedade. E eu falava, mas é tão vasto, tem tanta gente escrevendo, tem tanta... E um dia eu estava nas Americanas, sabe que as Americanas têm aquela prateleirinha ali, e eu vendo várias pessoas falando de ansiedade e ninguém tinha propriedade para falar. Propriedade no sentido de trabalhar com isso, mas também de ter passado por isso. Porque eu acho que todo mundo em algum nível passa. Dois momentos, né? Exatamente, como profissional e como agente, né? Como ser humano, né? Isso. E aí eu falei assim, agora sim, liguei para a editora, falei, Uda, eu acho que vai rolar esse livro. E aí, numa conversa, na época ela era minha mentora, ela já foi minha paciente, depois ela virou minha mentorada, hoje eu sou supervisora dela, então ela passou várias jornadas comigo. E na sessão de mentoria dela, eu falei, bora escrever um livro? Aí ela me parou assim, tinha acabado de formar, me olhou. Como assim um livro? Me convidaram para escrever um livro, pela editora Escreva e tal, um livro sobre ansiedade. Bora reunir uma galera, bora escrever sobre isso. Ela, vamos! Ali o livro ganhou corpo. Ele, inclusive, tinha um outro nome, né? Era Ansiedade e Agora. Ou seja, o que eu faço com isso? E um dia, assim,
lapso de clareza, eu estava atendendo, eu sempre termino de atender, fico por ali no meu escritório fazendo umas coisas e tal, e veio um nome assim, eu falei, cara, mas o nome não é esse. Eu tô falando de mim, eu tô falando com um outro ansioso, eu e você. Então eu quero que a pessoa que pegue esse livro para ler, ela se sinta representada, não julgada por mais um terapeuta, por mais um profissional da saúde, mas por alguém que olha para ela como humana e pega na mãozinha assim e fala, tô contigo, dá a mãozinha, tô contigo. Sabe? Porque eu acho que é muito difícil a gente ter isso na área da saúde, porque é tudo muito rápido, muito acelerado, é uma consulta de 1 hora, é uma consulta de 15 minutos, é uma passada uma vez no mês no nutricionista, e aí vai no fone, é tudo tão rápido, é tudo tão fragmentado. E aí a ideia desse livro e da diversidade de profissionais que eu convidei para escrever foi no sentido de senta aqui, vamos ter uma conversa. E assim, sem gente, termos técnicos, sem grande... Aqui, esse livro aqui, eu vou deixar o telefone da Kelly no rodapé, vale muito a pena, porque são escritos por bons profissionais em vários aspectos aqui, na sexualidade, no empreendedorismo. Hoje eu até trouxe aqui umas anotações, né, da ansiedade, questão dos adolescentes também, que muitas pessoas estão passando por isso, né? Então vamos começar, que é o seguinte, ansiedade não é o erro do sistema. E aí? Então, a gente entende como... erro no sistema, quando eu falo isso nessa introdução... Não é, né? Não é. Então, quando a gente fala isso na introdução, a gente está dizendo o seguinte, a gente tende a ver a ansiedade como uma falha, como um bug. E não é. Ela, na verdade, é um convite para parar e refletir. O que está te angustiando? Que pensamentos são esses que ficam, né, te sequestrando o tempo inteiro, que te leva para o pavor, para o pânico, para o medo do futuro? Porque se a gente parar, Thiago, e olhar em perspectiva da vida, tem um livro de que eu gosto absurdamente, que chama O Cérebro de Buda, Um Caminho para a Felicidade. Eu amo esse livro, e ele é um livro assim, com uma neurociência, parece que está ensinando para uma criança de 5 anos. Eu recomendo. O Cérebro de Buda. Que livro maravilhoso. E aí, ele é escrito por um neurofisiologista e um psicólogo. E aí eles dizem o seguinte, que o cérebro é como um teflon para coisas ruins, ou, aliás, como o velcro para coisas ruins, ele se agarra às coisas ruins, e é como teflon para as coisas boas. E que a gente foi programado, nosso cérebro é programado para se apegar nas coisas ruins, colocar essas coisas ruins numa perspectiva para que a gente se defenda disso. Então ele pega poucas coisas ruins, e ele vai falar isso lá na terceira parte do livro. O livro é dividido em 3 partes, e ele vai dividir, lá na terceira parte ele fala, lembra que o cérebro é como o velcro para as coisas ruins e teflon para as coisas boas? O nosso exercício é nos agarrarmos às coisas boas, porque em grandíssima maioria são elas que acontecem, ou neutras ou boas. As coisas ruins, elas são minoria. Mas eu sofri uma perseguição, tive um problema, uma doença. Mas se você pegar os dias da vida, não aconteceram mais coisas ruins, aconteceram mais coisas ou neutras, que ele fala exatamente essa palavra, ou neutras ou boas, em sua grandíssima maioria. Mas por que o cérebro se apega às coisas ruins? Aconteceu uma vez, você teve você tá vindo aí de um quadro e de se restabelecer na sua saúde e tal. Você teve um quadro de adoecimento. O que o cérebro... Não, mas eu posso adoecer de novo, eu posso adoecer de novo, eu posso adoecer de novo. Vai de novo. E lá vai de novo. Por quê? O cérebro precisa te preparar para enfrentar aquilo que foi muito... Embora isso não esteja acontecendo há quanto tempo? Quando foi a sua crise? Quanto tempo tem que você já saiu da crise e o seu cérebro continua lá te prevenindo daquilo todos os dias, às vezes várias vezes no mesmo dia? Isso é ansiedade. E aí a gente tem 8 tipos de ansiedade. A gente vai ali da ansiedade leve até a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, que aí é um adoecimento muito grave. Então a gente tem 8 níveis aí. Da ansiedadezinha leve de uma prova que você vai fazer amanhã, até um adoecimento. Síndrome que pode levar para uma síndrome do pânico. As pessoas chegam ao hospital com a certeza de que elas vão morrer, com uma síndrome do pânico, mas ela foi desencadeada por quê? Esse pensamento repetitivo, esse medo repetitivo de algo que nunca aconteceu.
E é interessante, Então, né? por isso que a gente fala que ele não é um erro. Agora Ele é algo te preparando para se prevenir de algo. Mas que algo é esse que nunca acontece? Assim, que, né, eu estava lá em casa e comecei a ler. E foi essa visão que eu tive, né? Que você até falou aqui que a ansiedade é boa. Na sua medida certa, né? Mas como é que a gente pode mensurar a medida certa dessa ansiedade? Quando ela deixa de ser funcional. Por exemplo, você tem uma prova amanhã. Aí a ansiedade te faz estudar. Ai, meu Deus, tem uma prova. Deixa eu estudar. Pegar o livro e estudar. Isso é ansiedade boa, digamos assim. Entende? Então, quando ela te move... Nossa, eu tenho que cumprir aquele projeto. Eu tenho que entregar esse relatório. É até estimulante, né? Isso. Ela estimula, porque... né? Esse nível de ansiedade, esse nívelzinho de ansiedade e aí eu não vou chamar de ansiedade, tá? Esse nível de alerta, porque a ansiedade é um estado de alerta. Né? A ansiedade, a doença da ansiedade, ela é um estado de alerta prolongado. Você fica muito tempo em alerta sobre ou a mesma coisa ou sobre várias coisas que te dão pavor. Então, esse nívelzinho de alerta, ele é bom. Ele é saudável. Ele é necessário, ele é fisiológico. Porque se ele não fosse necessário, a gente não tinha sinapse para ele. Porque se a gente tem um neurotransmissor, né? A gente tem um neuroreceptor. Então, esse neuroreceptor que está pronto para receber essa informação, ele só existe porque a informação existe. Eu lembro que a primeira vez que eu buguei assim, o cérebro eu nunca usei drogas, né? Tipo, nunca mesmo, assim. Não por preconceito nem nada, mas é uma coisa que nunca fez parte de uma coisa que eu queria experimentar. E aí, o contato que eu fui ter era na minha época. Gente, eu vou falar na minha época, porque é na minha época mesmo, tá? Não tinha Proerd. Eu já estava aqui em Brasília, acho que minha filha já estava na escola, aí começou a ter o Proerd. Mas a gente tinha uma aula, né, em ciência, se eu não me engano. Gente, eu tenho 47 anos, isso é 1900 bolinha, quando ainda tinha ensino médio. Não era... Como é que é? Nono ano. Eu fazia até a 8ª série do ensino fundamental. 1900 bolinha. E aí, a professora falando, né? A gente só tem aquela sensação com a droga porque tem um neuroreceptor. E se tem um neuroreceptor, o nosso cérebro produz algo semelhante. Como assim? Como assim meu cérebro produz essas coisas aí que vocês estão falando que é droga? É óbvio que não produz a droga, mas produz os estimulantes, produz os estímulos, né, necessários, porque se existe, e aí isso me pegou muito, tanto que eu nunca esqueci, se existe um neuroreceptor, é porque existe um neurotransmissor. E se existe um neurotransmissor, é porque a gente produz algo naquela linha. Então, se tem um neuroreceptor da ansiedade, é porque tem um neurotransmissor. E aí, como que a gente pode desmistificar isso, né? A partir do momento em que eu digo que eu preciso estar alerta com algo, por exemplo, você me convidou para vir aqui. Bom, eu tenho que dar uma estudada, uma olhada. É óbvio que eu decorei o livro. Gente, não, você vai me perguntar coisas aí do livro. Vou falar, Thiago, né? Tá aqui, eu escrevi, foi eu que escrevi. Gente, escrever um livro em época de inteligência artificial, vou contar um trem pra vocês, não é fácil não, viu? É óbvio que a gente usou a inteligência artificial para corrigir, para melhorar, mas sentar a bunda, escrever mesmo, colocar a ideia no papel, contar das experiências, colocar num papel que a gente escreveu, não é uma tarefa fácil. Então, é óbvio que eu vou, né, ter que me preparar para vir aqui conversar com você sobre um livro que eu mesmo escrevi. Todo mundo faz isso, só que as pessoas não têm coragem de falar. Elas chegam lá com uma autoridade suprema e eu sei tudo, eu falo tudo. É óbvio que para mim é muito mais fácil falar sobre ansiedade devido à minha experiência, o meu trabalho, atendimento. É o seu cotidiano. Do que uma isso, pessoa, né? que é leiga, óbvio. Mas você acha que isso não gerou um estadozinho de alerta? Esse alerta, feito, né? Isso. Esse alerta, ok. Porque tem vários capítulos aqui que não são meus. São de mulheres maravilhosas, incríveis. Eu li, corrigi, dei opinião em todos. Porque a vida do organizador parece que é só ter o nome na capa, tá? A vida do organizador não é fácil. Você tem que ler todos os capítulos, você tem que fazer conexão, você tem que convidar as pessoas para vir escrever, você tem que articular o livro, você tem que articular a venda, você tem que articular o lançamento. Embora o lançamento fosse da editora, toda a articulação que você faz, ela é um puta trabalho. Na época eu fiquei ansiosa de novo. Isso que eu ia falar agora, talvez a grande questão é tantas coisas, tantas opções que a pessoa fica ansiosa só em ter tantas opções, Exatamente. Né? E aí...
Na hora de vir aqui falar com você, eu acendo um estado de, nossa, eu vou lá falar sobre o livro. Ele não estava no meu campo de ação. A partir do momento que você me chama para vir aqui falar com o livro, que ele não é o meu único assunto, eu falo muito sobre empreendedorismo, eu falo muito com empreendedores, eu falo muito sobre neurobusiness, inclusive o capítulo que fala sobre isso no livro é meu. E negócios, desenvolvimento, alta performance, isso é o meu rolê da vida. Isso eu falo com muito mais tranquilidade, então falar do livro me gerou um certo grau de alerta, atenção. Nossa, eu vou dar uma olhada aqui, o que eu gostaria de falar, o que o Thiago pode perguntar, o que é relevante levar. Então, essa preparação, ela é ok, porque eu não entrei em sofrimento, respondendo a sua pergunta. Então, o que diferencia? Quando eu fico num alerta que me traz para cá, para falar com você, para dar uma estudada, para ter uma boa desenvoltura, isso é ok. Agora, se eu entrasse em sofrimento, se eu não dormisse à noite, se eu passasse mal, se eu fosse parar no hospital de ansiedade, de ter que vir aqui falar sobre o livro Nós os Ansiosos, aí é patológico. Ficou clara a diferença? Não, ficou, é porque assim, vem uma consciência aqui, e você falando, pensando que talvez a única forma de se trabalhar a ansiedade é ser autoconhecimento, porque é onde você vai determinar essa linha. Você falando, eu lembrei de um fato, um dia, cara, eu tava dirigindo e, pra quem não sabe, eu atuo em vários condomínios, né? E aí veio na mente do nada, aquela monte de coisa, condomínio, aquele boom na cabeça, né? E eu lembro que eu parei o carro, falei, tô pirando, deixa eu respirar. Aí comecei a respirar. Parei o carro parei o carro no acostamento e comecei a respirar. Respirando, para voltando em si, acalmando a mente, entendeu? Mas foi. Já vou te ensinar um exercício que vale para todo mundo. Bom. 3 respirações de 6 segundos. Puxa em 6, segura em 6 e solta em 6. Bom demais. Se você puder ser num lugar onde você coloca a planta do pé no chão e sente o seu pé no chão, maravilhoso. Não deu, tá no carro, faz no carro mesmo. Mas senta com uma postura mais organizada, para ali o carro, senta numa postura organizada, puxa o ar contando até 6, segura contando até 6 e solta em 6. Porque isso regula o sistema nervoso central. Essa parada, tipo assim, porque quando você está preocupado e colocando a sua atenção em respirar, esse aceleramento do cérebro, ele dá uma diminuída e você começa a voltar para o eixo, para o centro, né? Mas essa parte que eu falei pra você... Faz 3 vezes isso. Como eu me conheço, eu falei, cara, tá no limite. Pera aí, você entendeu? Porque talvez... Se eu não tenho você consegue conversar com essas vozes? Consigo. Pior que eu consigo. Maravilhoso. E minha filha fala que eu discuto em voz alta com as vozes na minha cabeça. Eu falei, tô em reunião. Entendeu? Porque quando eu começo a discutir em voz alta, falando sozinha, eu tô em reunião comigo mesma. Eu faço isso direto. O que era mais... Esse olhar, a gente tem que se observar e entender isso. Porque nossa, assim, isso é pra não tudo, tem como determinar um limite. É você que vai sentir, talvez, com o corpo ou com sua mente, sintomas. Fala, pai, tem que equilibrar. E a gente não tá se observando, né, cara, nesse sentido. É porque a gente não é ensinado, é doloroso demais. Tem uma imagenzinha de uma charge, que é um rostinho assim, com um olho, né, a metade assim da face, um olho. Aí esse olho, ele tá focado aqui fora. Aí esse foco começa a virar até ele entrar para dentro do cérebro, como se esse olho estivesse entrando e olhando para si mesmo. Essa imagem me pega de uma maneira tão profunda. Um dia eu vou postar lá no Instagram, você vai saber que foi para você. Essa imagem me pega de um jeito muito profundo, porque a gente está olhando tudo aqui fora. A gente não está olhando o que regula a gente aqui fora, que é a gente mesmo. E essa máquina que a gente não dá permissão para falhar, Thiago. Porque, veja, se você tiver um problema de diabetes, você vai tomar o quê? Remédio. Insulina? É. Se você tiver uma dor de cabeça, você vai tomar o quê? Um analgésico. Se você tiver uma infecção lá no seu pé, você vai tomar o quê? Um antibiótico. E aí, o que eu mais escuto no consultório? Porque eu não quero tomar remédio. Mas se fosse diabetes, você não ia questionar o médico. Você não ia questionar que o médico estava te passando uma insulina, porque seu pâncreas parou de produzir, ou porque você está com resistência, ou seja lá o que for. Você vai lá e toma insulina e toma todo dia, feliz da vida. Pô, tem insulina, vou aplicar minha insulinazinha aqui. Mas aí se o médico te passa um ansiolítico, a primeira coisa que o paciente me fala. Eu ia falar um palavrão aqui, mas não vou falar. O que é um ansiolítico, para quem não entende? É um remédio para ansiedade, para diminuir, para controlar a ansiedade. É a medicação para ansiedade. Aí passa um ansiolíticozinho,
Tem várias categorias. Quando eu, né, tive a úlcera, que a psiquiatra diagnosticou, que eu estava ali no burnout e tal, eu tomei primeiro fluoxetina, não me dei bem com ela, aí depois eu fui tomar a linha ali do estalopram. E aí eu ainda precisava tomar gotas, porque a minha resistência ela é muito baixa. Então, qualquer gotinha já faz um estrago no meu organismo, então eu não podia tomar o comprimido. E aí ela foi regulando, assim. Até ver o que funcionava bem pra você. Ridículo, porque eu tomava a dose pediátrica, ou seja, para criança, é 10 gotas. Eu tomava 8 e passava mal. Aí ela reduziu para 6. Era nesse nível, porque a minha resistência é muito, muito baixa para medicação. Então, você tá ali com dor de cabeça, você vai tomar um como é que chama? Esqueci o nome do trem agora. Remédio para dor de cabeça. Você tá com infecção, você vai tomar um antibiótico. Cada remédio tem uma função. E para ansiedade tem um ansiolítico. Ele funciona. Ele é muito bom e muitas das vezes ele é necessário. Mas veja, você vai tomar o remédio para dor de cabeça para sempre ou você vai tratar a dor de cabeça? Você vai tomar o anti-inflamatório para sempre ou você vai tratar a inflamação? Você não precisa tratar a inflamação, você não precisa tratar o diabetes. A gente não trata as nossas emoções. A gente não foi ensinado a lidar com uma emoção chamada ansiedade. E desde lá, e aí o livro vai falar do relacionamento que vai gerar ansiedade, dessa criança que tem sim ansiedade, do adolescente que tem ansiedade, de como que a alimentação impacta na ansiedade, de como que os relacionamentos, a sua vida profissional, o seu empreender, você é empreendedor, você sabe o quanto é desgastante. Às vezes as pessoas querem correr de CLT, mal sabe elas que estão esperando elas lá fora, porque ela vai deixar de trabalhar 8 horas por dia para trabalhar 12. 16 horas por dia, porque o dia é dividido em 3 partes de 8. 8 dormindo, 8 trabalhando e 8... O empreendedor, ele trabalha 16. Porque ele não sabe uma hora que ele fala, não estou trabalhando. E olhe lá se dorme 8. E outra coisa que eu sempre falo sobre isso aqui, né, cara, é muito interessante do ponto de vista, que o sentimento é feito para sentir. Então eu falo assim, eu não vou sentir ansiedade. Não tem jeito, né? De a gente negativo, assim, tirar esse sentimento. Porque é da essência da humanidade, do ser humano sentir ansiedade. Vamos colocar assim, é fisiológico. É como digerir o alimento. Você tem como comer o alimento e falar, não, esse aqui eu não vou digerir, não. Não tem como. Você comeu, você vai digerir. Então, você está aqui no mundo, você está numa relação, seja com você mesmo, seja com o mundo, seja com um objeto. Tá ali o Superman. Eu tenho uma interação com ele, tem uma história, eu cresci assistindo, etc. A partir do momento que você tem uma interação, qualquer interação ela vai provocar emoções. Porque são as emoções que nos fazem sentir. O que é sentir? Por exemplo, hoje não, mas normalmente quando eu venho aqui eu sinto frio. O que esse sentir na minha pele, sentir a temperatura, ela não é reguladora, ela vai regular. Nossa, tá frio demais, tá frio demais, vou botar um casaco, vou tirar um casaco. Ela regula como que eu vou agir no ambiente. As nossas emoções é a mesma coisa. E as nossas emoções também vão fazer a gente sentir algo no corpo. Eu falo disso no livro. Tem um capítulo só sobre como que a gente vivencia essas emoções no corpo. Que eu também escrevi. É fera demais. Outra coisa que eu achei interessante. Você fala da PNL, que é muito bacana, né? Que o mapa do território. Faz um diagnóstico, não é destino. E não é mesmo. Porque você fala assim, eu sou ansioso. Eu sou ansioso. Ou estou, né? Estou ansioso, porque estar ansioso é natural. Ser uma pessoa e viver numa condição ansiosa é preocupante. Por quê? Estado de alerta. Como é que você vive em estado de alerta? O tempo inteiro. É como, esses dias eu estava numa reunião no carro e o alto-falante do meu carro é muito bom. Tipo, quando você conecta o telefone lá, o Bluetooth, o alto-falante do carro, ele é maravilhoso. Parece que você está conversando com a pessoa. E tô eu lá dando seta na reunião. Aí o ser humano, pelo amor de Deus, desliga essa seta. Aí eu fiquei imaginando o quanto aquilo perturbou ele, né? E aí imagina que você vive com essa seta ligada o tempo inteiro. Tem uma hora que ele entrou em desespero de ficar ouvindo minha seta. A mim não estava incomodando. A ele, a seta do meu carro incomodou. Que ele, pelo amor de Deus, desliga a seta. Que horas que desliga a seta que está aqui dentro, informando, ou piscando, ou dando um alerta
para algo de terrível que pode nunca acontecer. E que na maioria das vezes, Thiago, não acontece. E outra coisa importante, né, Kelly, que o nosso corpo, ele acostuma com essa sensação. Então, algo que incomodava, ele vai buscar isso, ao contrário, ele vai querer mais daquilo, né? Na verdade, eu acho que não é nem que ele vai querer mais daquilo. Ele entra num estado de alerta, que se você tira o alerta, é como se você dissesse assim, tá, não tem agora, mais nada para eu me apegar. Verdade. E aí eu vou me apegar nisso aqui, e aí não é só ansiedade, tá? Aí a gente entra com várias outras questões, o medo, a dependência emocional, as compulsões, e aí as compulsões, elas são o universo, Thiago. Compulsão alimentar, compulsão por compras, compulsão por trabalho, compulsão sexual. A gente tem várias compulsões que a gente não consegue mais viver sem elas, porque é como se aquilo preenchesse algo ou me desse um conforto para algo que eu estou sentindo e que eu não quero sentir. E aí entra exatamente no que você falou. Se eu não olho para mim, se eu não me conheço, como que eu vou resolver isso? E aí tem uma frase, eu não sei, como é aí que fica lá, como é que é o nome desse autor aqui? Winnicott. Winnicott, eu aprendi hoje. Ó. Eu achei interessante essa frase, né? Que fala assim, ele fala, sintomas não são o problema, são pedidos de ajuda que o corpo aprendeu a fazer quando a alma não foi escutada. E aí o que é alma, né? No geral, assim, é a nossa essência, aquilo que a gente é de verdade. Porque a gente, eu acredito, e aí aqui não é a psicóloga que está falando, é a Kelly Rodrigues, eu acredito genuinamente que a gente tem, né, algo muito maior do que isso aqui que a gente está vivendo, essa matrix, esse holograma, seja lá como queiram chamar. Mas eu imagino de verdade que a gente tenha algo mais essencial, sabe? Como seres, não como humanos, mas como seres. E eu acredito genuinamente que a gente é uma alma que está vivendo uma experiência humana e não ao contrário. Então, essa alma, esse pedido, essa necessidade, essa urgência, ela vai vir de alguma forma. Hoje eu estava falando com uma paciente, ela perdeu o pai tem 15 dias. E aí ela ainda assim, né, um pouco lidando com a questão e tal, e a gente conversando sobre isso, e eu pensando, cara, como que a gente se apega, né? Essa alma não é meu pai, é um ser que nessa experiência, nesse período de tempo, viveu comigo na posição de meu pai. E tem muito mais para essa alma. Essa alma tem um destino e escolhe um destino. Então, quando o Winnicott fala, a minha interpretação da frase dele é o seguinte: tem algo muito maior acontecendo do que esse holograma, essa matéria, nessa parte fisiológica que a gente está vivendo. E se a gente não escuta isso com amor, a gente vai escutar na dor. Eu não sei porquê, mas me chamou muita atenção esses dias, não sei se você viu na internet, o cara que fez o velório em vida. Não vi, menino, cara, perdi esse negócio. Ele fez o velório em vida, ele foi diagnosticado com câncer terminal, e aí ele fez o velório em vida. Fez um velório simbólico. Como eu te e o que levou ele a fazer isso? Foi que quando o pai dele morreu, dizia que teve pagode, dizia que tinha pagode, tinha um monte de coisa, fazendo homenagem. Eu falei, não, eu quero receber isso em vida, pô, não em morte. E eu achei interessante, cara, essa ideia. A visão, né? Pô, bacana, é porque é isso mesmo, porque a gente às vezes quer homenagear alguém depois que tá morto, pô. Seria melhor prazeroso falar pra ele em vida, né? Você sabe o que eu penso sobre isso? E pode ser até controverso, mas eu falo que a maneira como as pessoas se comportam diante da morte falam muito mais sobre elas do que sobre os mortos. Se a gente carrega culpa, se a gente carrega falta, se a gente acha que não fez alguma coisa, o comportamento é um. Verdade. Se a gente está em paz e fez tudo o que precisava fazer e cumpriu com o papel e está ok com a situação, o comportamento é completamente diferente. É impressionante isso, porque a gente observa as pessoas que estão em paz com o morto e, tipo, não tem pendência e se despede, sofre, chora. Vai sentir falta, normal, sim. É o sentimento que a gente falou aqui, né? Do sentir. Mas tá em paz. E aí, quando a pessoa não tá em paz, aí o buraco é mais embaixo. Minha galera, se inscreva. Eu ia falar amigo síndico, mas não é não. Se inscreva, compartilha, comenta, vem pra cá, que é o nosso universo. Como pode, admiração infinitas possibilidades. Um papo maravilhoso, amiga Kelly Rodrigues aqui, ó. Esse livro aqui, gente, tem que comprar. Esse é um investimento.
Nós, os Ansiosos. Isso aqui vai mudar a sua vida, a sua concepção. E eu achei muito bacana que ela escreve vários capítulos com várias perspectivas diferentes. Muito interessante. E outra coisa, lembra que eu falei? É escolha. Então escolhe boas leituras para você poder aprender e praticar isso que é importante, né? Isso é importante pra caramba. Você tá gastando dinheiro com cachaça, coisa que faz mal para você? Compra um livro que vai transformar a sua vida. E eu quero falar de um aspecto que eu gostei pra caramba, que é a ansiedade na adolescência. E aí, minha amiga, como é que tá essa situação? Tá recebendo muitos pacientes? Como é que você vê isso? Olha, Thiago, a gente não quis deixar essa temática fora do livro, porque é um período em que está tudo em ebulição. E a ansiedade de performar, a ansiedade de ter que dar conta da própria vida, o que vai ser, essa sensação de eu sou invencível, eu posso tudo o tempo todo, ela é muito latente. E o adolescente, ele está vivendo tudo no 12. É tudo na flor da pele mesmo, ele é muito visceral. E ele tem muito medo do que vai vir, porque ele não tem um repertório de experiência. Porque, como eu tô falando, se você olhar para trás na vida, aconteceram mais coisas boas. Eu, no alto dos meus 47 anos, eu digo, aconteceram muito mais coisas boas ou neutras. Na verdade, aconteceram muito mais coisas neutras. Eu tenho muito mais dias neutros, ok? Sem grandes emoções, dias maravilhosos e dias ruins. Então, em proporção, mas qual é o repertório que o adolescente tem? Ele tem 12, 13, 14, 15, 16 anos, ele não tem repertório, porque ele passou, veja, do 0 aos 10, praticamente sendo criança. Dos 10 aos 20, aprendendo a ser gente. Dos 20 aos 30, aprendendo a ser adulto. Isso é muito desesperador. Se a gente pegar a linha da vida, expectativa de vida, 80 anos, nesses 80 anos, a 30 você ainda está aprendendo a ser gente, você está botando os pezinhos aqui ainda. E aí a gente olha para eles e acha que mas você já tem 17, 18, 20 anos. Sabe de nada, inocente. E é interessante que começa a abertura que falando sobre isso, né? E se a adolescência for mais do que uma rebeldia, hormônios e dramas? E se for um grito abafado por dentro? Né? Uma ansiedade sem nome, um coração tentando caber em um corpo que cresceu rápido demais. Porque não teve tempo, não tem experiência, não tem maturidade, não tem repertório de vida para lidar com tudo que está acontecendo. Aí tu imagina, tu era lá criança, aí do nada tu passa a ser um outro ser, que não é mais criança, mas também não é adulto. Porque lembra, tu só vai ser adulto lá para os 20. Aí com 10, 12 anos, tu não é criança, porque não pode mais ter comportamento de criança, mas tu também não é adulto para tomar grandes decisões. Tu não tem nem é um limbo, julgar, né, é um limbo. E aí, olhar para a vida, olhar para os adultos, olhar para as demandas que esse ser tem, que ainda é um adolescente, e entender que ele tem que dar conta, porque, né, ele está vivendo ali. A cobrança é para isso? Cara, né? E é muito legal. Eu tenho uma paciente que eu atendo ela desde que ela tinha... Ela estava no ensino médio, então ela devia ter assim, uns 16 anos. Ela está comigo até hoje, ela está terminando a faculdade de medicina e ela ainda está comigo. Ai, Kelly, mas eu vou fazer terapia tanto tempo? Às vezes vai. Mas precisa fazer terapia com o mesmo terapeuta? Eu já mandei ela embora um par de vezes e ela fala, não vou trocar de terapeuta. E a mãe dela adora que eu atenda ela, então a gente está ali seguindo. E qual era a ansiedade dela quando ela estava lá no ensino médio? O vestibular. Ela passou 5 anos. 5 anos esse desespero do ensino médio até ela de fato entrar na faculdade. Foram 5 anos, Thiago. De 17 a 22. 5 anos. Na ansiedade. Será que eu vou passar? Quanto que eu vou passar? Meu Deus, eu tô ficando velha. Minha vida tá passando e eu não dou conta. Eu sou uma incompetente. E quando que eu vou passar? E aí chegou ao ponto dos pais dela entrarem num desespero, pediram uma sessão comigo, veio o pai, veio a mãe. E, cara, pelo amor de Deus, ela precisa entender que ela não precisa passar na UNB. A gente está disposto a pagar. E ela não quer receber, ela não quer que a gente pague, ela está se matando. A gente está vendo a nossa filha definhando por uma exigência, uma cobrança, algo que disseram para ela que ela tem que fazer, que é passar na UNB. Porque se médico não passar na UNB, não é um médico bom.
Isso não é verdade. Então, ela colocou isso dentro dela, porque a escola massacrava. Né? Vou falar nome, sim, de escola. Tipo, ela estudou no Sigma e o Sigma não... Tipo, você quer medicina? Só serve se for UNB. Se você é bom o suficiente, se você for nosso aluno e passar na UNB. E ela entrou numa dor, num sofrimento. A pele toda estourada. Uma doença atrás da outra. Até que ela começou a passar... Ela nem fazia as particulares. Aí ela começou a fazer as particulares e começou a passar. E começou a negar. E nada de passar na UNB, e nada de passar numa federal, e nada de passar, e ela se sentindo... Aí a gente teve uma conversa muito séria. Aí a gente falou, tá, se você fosse fazer alguma que seus pais pudessem pagar, qual seria? Seria a universidade, já que eu falei da outra, eu vou falar, né? Aí seria católica. Vai lá e faz o vestibular da católica. Faz. Ela fez. E passou. E os pais chegaram e falaram, cara, pai, mãe sensata é a melhor coisa da vida. O pai e a mãe, uma mensalidade de R$12 mil, Thiago, não é fácil. Eu sei o sacrifício que o pai e a mãe passam para manter ela na faculdade, ainda pagar terapia, porque eles não tiraram ela da terapia. E dizer assim, minha filha, vai. Continua fazendo o vestibular para federal, mas faz o vestibular fazendo a faculdade, não tem problema, a gente não vai te cobrar isso não. A gente não vai ficar achando que você tem, que vai ser um desespero, que a gente não vai passar fome, graças a meu bom Deus, a gente não vai passar fome para te manter nessa universidade. E essa fala dos pais deu a ela, tipo assim, por que não? Aí o que aconteceu? Só pra, né? Porque às vezes a gente começa as histórias e não termina, o povo fica querendo saber, as gestalt aqui aberta não termina a história. Resumo da ópera, ela foi, se matriculou, pergunta se ela quer sair da católica hoje, pode dar uma matrícula para ela no UNB, ela Deus me livre, vou me formar bem aqui. Ela ama a faculdade, ela ama o curso, ela ama os professores, ela está felicíssima. Nunca mais teve nenhuma crise de dermatite atópica. E era pesada as crises que ela tinha de não conseguir tocar nas coisas, de tão machucada que ela ficava, não conseguia lavar o cabelo, porque os dedos estavam tudo ferido, Thiago. De ansiedade. Isso é o corpo falando da dor que estava lá dentro. Do medo, da ansiedade de performance. Eu tenho que performar, eu tenho que passar, eu tenho que dar conta. Meus pais investiram em Sigma para mim a vida inteira, agora eu tenho que passar na UNB, eu tenho que passar numa federal. Meus pais vão passar fome se eles forem pagar uma faculdade para mim. Quando os pais tiveram essa conversa, porque às vezes é isso, é todo mundo entender que tá tendo um adoecimento ali, o pai e a mãe chegam e tá, o que tá te fazendo adoecer? Tem como resolver? Que a gente estava conversando antes de ligar as câmeras. Tem como resolver? Tem. Eles tinham como pagar. Ela só tinha que aceitar. Ela aceitou, fez a matrícula, ela já está no 3º, indo para o 4º ano de faculdade, nunca mais teve uma crise? Não é demais? Assim, mesmo com toda a pressão, fazendo faculdade de medicina e tudo, nunca mais ela teve uma crise. Interessante essa história, assim. Às vezes a pessoa ela vai ouvir, ela vai saber como falar. E assim, que é bacana, assim. Mas eu não falei nomes. O convite é a gente perceber. A decisão que você está vivendo é sua ou é do outro? A decisão da medicina era dela. Não, mas eu falo de ir à UNB. Aí era do outro. Você entendeu? Assim, a gente era mas é isso. Né? E aí tinha a coisa do... Eu tenho que dar uma resposta social, porque eu tive Sigma, boas escolas a minha vida inteira. Agora eu tenho que dar essa resposta, dar esse gosto para os meus pais de passar numa UNB. Numa federal da vida. É interessante essa questão, né? Eu mandava um abraço pra minha amiga Maria, ela é consteladora, de vez sempre tá atrás aqui falando desses temas. Eu tava um dia lá em casa e... Vocês acham que é aleatório que a gente faz aqui? Não. Eu sempre pesquiso, estudando. E vi vários vídeos, né? Uma coisa que chamou a atenção na constelação, né? Que fala assim que o medo de não pertencer é mais forte que o medo de morrer. O cara faz tudo para pertencer. Cara, porque não pertencer é como se o ego dissesse assim, se você não isso, é como se você não existisse. E a morte do ego, ela é mais desesperadora do que da morte física. Fato. Então, o Freud já falava disso, né? Tipo, pra que o ego? Eu não sou psicanalista, tá, gente? Eu sou gestalt terapeuta. Mas eu acho que a base filosófica do Freud, ela é fantástica, embora eu não siga clinicamente a psicanálise. Mas a base filosófica, ela é incrível. E aí o Freud fala da seguinte maneira, ele fala assim, qual é a função do ego?
te manter vivo. Porque é ele que fala, não isso, não aquilo, olha, isso aqui, não, socialmente, alguma coisa, né? tudo o ego vai ali te regulando e você vai dando conta. Só que precisa haver um equilíbrio, né? O ego tem hora que você precisa sentar com ele como se fosse uma entidade. Calma, vem cá. Senta aqui. A gente não vai morrer se a gente não passar na UNB. Tá tudo bem. Meus pais não vão morrer de fome, eu não vou morrer de fome, a gente não vai morar na rua. E vai passar, são só 6 anos. São só 6 anos. A gente vai passar um aperto da miséria. Mas é uma passagem. Né? Mas vai acabar. É só uma janela, né? E enquanto ela não teve essa conversa, e aí por isso que os pais fazem questão de, com todo o aperto financeiro e tudo, a mãe dela teve um câncer bem pesado e tal, ela não pagou terapia para ela, mas não tirou a filha da terapia. E é interessante, eu até marquei aqui até o próximo momento que a gente falar sobre isso, né? Que a negligência, né? Que a gente não pode negligenciar esses sentimentos, né? Às vezes, Thiago, a gente é muito bom com o outro e muito péssimo com a gente mesmo. Porque, assim, se a sua esposa te ligar agora, passando mal, o que você vai fazer? Eu vou parar e vou atrás. Galera, fechou, acabou o podcast. Minha mulher tá indo pro hospital, não vou continuar gravando aqui. Mas se você começar a passar mal aqui agora, o que você vai fazer? Vou continuar. Você vai respirar, você vai sentar pra lá, pra cá, você vai remoer na cadeira, você vai jogar mais pra eu falar até acabou o tempo. Aí você vai pensar se você vai cuidar de você. Porque se é alguém, tem alguém que negligencia, que é mal com a gente fica assim, eu tô sendo perseguido. Cara, a pessoa que mais te... Pode falar, para. Pode. A pessoa que mais te fode é você mesmo. Mas é verdade. Não é o outro, não é o coleguinha. Eu lembrei que eu fiquei adoentado. E aí teve um dia que eu falei assim, cara, eu não aguento ficar aqui. E eu vim, cara, eu consegui nem ficar, a boca toda ferida aqui, conseguia nem sentar direito. E aí o pessoal, o que você tá fazendo aqui, Thiago? Eu falei, eu tô aqui, não, tem um compromisso, aqui. Tem que vir. Mas se é a sua esposa, se a sua enteada te ligar, você vai parar tudo e vai lá socorrer, vai dar um jeito, vai gastar dinheiro que tu não tem. Mas contigo, você não age da mesma maneira. Aí, isso é a negligência com a gente. Verdade. Espera só um minuto, cara, que negócio. Vamos lá, gente. Vem conosco, o papo é muito bacana. Aqui eu vou ficar até amanhã, porque isso é muito bacana e eu acho que é muito pertinente esse bate-papo, né? Só se tiver tempo, você me avisa isso, tem algum compromisso. Temos mais alguns minutinhos. Então vamos lá, isso é tão importante, que você colocou assim, a adolescência deixou de ser uma transição e virou uma vitrine. Então, porque aí eu não sei se você, né, pegou o contexto. Não, eu peguei. E o contexto é ali de como eles se comparam nas redes sociais, como eles estão expostos. Que antigamente não existia isso, né? Não existia a rede social. Mas você lembra como é que era na sua época da escola? Mas não era tão forte, né? Cara, mas não era tão forte porque não tinham parâmetros. Mas dentro... Por isso que eu tô pegando um ambiente escolar. Porque dentro de casa a gente, de repente, não tinha. Mas eu, pelo menos, como menina, eu tinha muito isso. A roupa que as meninas iam. Se elas iam me zoar. Meu cabelo... Eu era muito pobre. Mas, assim, pobre de marredeci. Ao ponto de eu só ter um sapato para ir pra escola. E eu tinha aquele sapato que era uma alparcata. E eu não tinha tênis. Eu amava handball. E eu não podia jogar porque eu não tinha tênis. E aí tinha dias que eu ainda tentava cabular, eu entrava na quadra de alparcata e o professor me tirava. Saúde. Então, eu não pude jogar handball, não pude praticar handball porque eu não tinha um tênis. Era esse o nível de pobreza. Você imagina eu me comparando com as meninas que iam... Tinha uma das meninas ali na minha adolescência, que ela era... Eu morava numa cidade muito pequenininha, fui criada dos 18 aos 16 nessa cidade, 5 mil habitantes. E ela era filha do dono do único hotel. Juliana, nunca me... Pensa numa menina linda, bem arrumada, elegante, bem nascida, bem criada. Você tem noção do tanto que eu me comparava com ela? Você vê, eu não esqueci da Juliana. Filha do único hotel Rio Verde. Nunca me esqueci, porque eu me comparava com ela. Imagina se tivesse rede social. Se eu visse a vida dela, porque só o que eu via na escola me gerava sofrimento, porque a gente tende, quando a gente se afasta da situação, a gente fala, mas nem foi tanto assim. Foi, Thiago. Foi sim. A escola, a adolescência, ela é cruel. E ela é uma formadora de...
Por exemplo, talvez hoje eu me cobre tanto, eu me arrume tanto. Hoje eu fui atender no consultório que eu tenho, um consultório em Taguatinga e tem um consultório na Asa Sul. Eu sempre atendo essa paciente na Asa Sul. Hoje eu atendi ela em Taguatinga e o consultório é atrás da minha casa. Tipo, eu faço a volta assim e tô no consultório. Eu acho isso maravilhoso. Que até é o meu consultório lá, que eu sou sócia da Mércia, né? E aí eu fui de sapatilha. Na hora que ela me olhou, ela... Cadê o rádio de você? E eu vim batendo meu chinelinho. Ela batendo, não, porque você desce um elevador, sobe outro, né, minha filha? Porque eu fui mais despretensiosa. Então, quando eu vou para um ambiente em que eu me sinto mais obrigada a estar mais formal, eu me organizo de um jeito. E talvez eu me organize desse jeito por causa da Juliana, porque talvez eu quisesse ser a Juliana, ou você queria ser igual a Juliana. Eu sou? Não. Mas até hoje isso reverbera em mim. Algumas cobranças, alguns padrões. A gente era muito, muito pobre, eu e minha irmã, assim. Porque a gente não era criado com os nossos pais. Então, qualquer coisa pra gente estava muito bom. Tava no lucro, né? Tava no lucro. Eu brinco que a gente foi escrava branca. Você conhece esse termo? Já. Escrava branca são aquelas meninas que são, né? Tipo, a família não dá conta, não quer criar, sei lá. Pega e coloca dentro de casa para cuidar da casa em troca de casa e comida. Gente, eu vivi isso dos 8 aos 16. Essa é a minha realidade. Hoje, eu não vivo mais isso, porque eu, né, me dediquei a estudar, me tornei uma boa profissional, ganho meu dinheiro. Mas você imagina o tanto que isso hoje conversa comigo, hoje determina quem eu sou, o quanto eu me cobro, o quanto a Juliana ainda olha pra mim de cima a baixo, sua pobre. Mas, Kelly, talvez a rede social ela não amplifique essa cobrança? Por isso que eu tô falando. Eu nem tava na rede social. Eu tô respondendo ao que você me perguntou. Mas lá não tinha rede social, mas tinha Juliana, que era maravilhosa. E eu olhava pra ela e eu me comparava. Mas hoje, aí hoje... Juliana. Exatamente. Só que eu não conheço só a Juliana no horário da escola. Eu vejo a vida inteira da Juliana. Eu vejo a Juliana viajando, eu vejo a Juliana com um namorado bacana, eu vejo a Juliana... Eu lembro que ela morava no hotel e tinha piscina. Talvez ela fosse a única pessoa daquela cidade inteira que tinha piscina. E o meu sonho da vida... Eu nem sabia nadar, Thiago. Mas o meu sonho da vida era ir na casa dela para tomar banho de piscina. Ah, não. Tinha o Clube das Mães, que também tinha piscina. Tinha um hotel, que era onde a Juliana morava, e o Clube das Mães. Já pode pesquisar aí, gente. Uruana. Eu fui criada lá. No Goiás. E vamos voltar... Teve um momento que a gente falou... Inclusive, como é que tá o seu tempo? Que horas tem que... Eu tenho um paciente daqui a pouco. Às 17? Então tá bom, então. Só pra gente controlar o tempo aqui, entendeu? Tem mais uns minutinhos aí. O papo tá muito bacana. Inclusive, eu já fiz convite pra você voltar aqui mais vezes. Vou estender o convite pra cada escritora, pra falar de cada ótimo, aspecto, elas vão amar. Acho que é muito bacana. E pessoas que eu já conheço também. Vai ser bom revê-las. Talvez essa cobrança, nós falou aqui do... E aí, a gente tá agora os adolescentes, porque assim, eu tô com 47 anos, você tá com quantos anos? 42. 42 anos. A gente tá exposto à mesma adolescência, a gente olha, a gente vê, aquilo impacta. Porque muitas das vezes hoje a gente não nomeia e a gente não baseia a nossa vida nisso. Mas você acha mesmo que quando você tá olhando ali um curso, uma vivência, aquilo não te impacta? Lógico. Então, essa adolescência ela está sendo vivenciada num outro nível, num nível mais elevado. Talvez uma cobrança maior, talvez uma cobrança mais sistematizada. Mas a gente está vivendo isso. Por isso que eu coloco nesse capítulo que é essa ampliação, né, da vida do outro diante de mim. Graças a Deus que eu fui criada sem internet, porque eu não sei o que vai acontecer, não. Mas o que eu ia falar assim, Kelly, eu tenho dó desses meninos aí, tiktokers. O único remédio que existe é o autoconhecimento. Porque você vai entender até que ponto aquilo é real, você fazer um julgamento. Beleza, eu vou fazer um espelhamento nessa pessoa aqui, que eu acho interessante esse aspecto. E a gente sabe, cara, que no Instagram é só coisa boa. E a gente sabe que a vida não é só dessas coisinhas maravilhosas. Porque, igual eu te falei, igual no meu caso, eu senti no momento, cara, eu vou pirar, peraí. Ou seja, eu me conheço e aqui ele chegou no limite e comecei a fazer a inspiração. E talvez falte para as pessoas essa coragem de olhar para dentro e entender que o único remédio que existe é esse olhar para si mesmo. Porque o que acontece? O sentimento não tem como pegar. Não é um copo de emoção, um copo de ansiedade, não existe. E essa linha... É só você internamente a determinar ela. E aí tem que ter o autoconhecimento para você entender como é que você vai calibrar isso, né? Eu vou ampliar a sua resposta. Quando você fala que a única a única saída, né, ao autoconhecimento, eu sempre acho que é um tripé.
E eu falo muito isso no livro. Eu digo sempre que o autoconhecimento, ele é fundamental. Atividade física. Verdade. E hoje me ajudou muito. E sim, um apoio médico e às vezes medicamentoso. Então, se o paciente já está grave o suficiente, só o autoconhecimento não vai resolver, Thiago. Infelizmente, precisa da medicação, para a medicação regular, para esse sujeito conseguir olhar para si. Mas junto com a medicação, com a terapia, com o autoconhecimento, precisa também vir a atividade física. Por que eu sempre faço questão de frisar isso? Parece que eu estou desmerecendo, diminuindo. Não, eu estou enaltecendo as 3 vertentes, porque eu acredito genuinamente nas 3. Principalmente em quadros de adoecimento. Não estou falando dessa ansiedadezinha que move. Estou falando quando o sujeito está doente de ansiedade, ele precisa dos 3. Um não vai substituir o outro. Então, a medicação é quando a gente tem uma disfunção bioquímica, porque são disfunções bioquímicas, tá? Só que a gente não sabe, vou falar bem aqui assim para vocês verem. Tem uma disfunção bioquímica e tem uma disfunção emocional, tá? Então, eu não sei, e aí é o... Como é que é aquele negocinho lá? Não sei se... Toshines, não sei se é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho. Sei. Então, é essa história. Eu não sei se o biológico desencadeia o emocional ou se o emocional desencadeia o biológico. Eu não sei. Mas eu tenho como medir e regular o biológico com a medicação. Eu regulo, o biológico está aqui, eu regulo. Aí eu regulo também o emocional com a terapia. Quando os dois estão regulados, e é muito importante a gente falar isso com relação à medicação, né? Quando os dois estão regulados, eu regulo o bioquímico com a medicação e junto com a medicação eu regulo o emocional. E aí a medicação, ela não é para ficar para sempre. Aí eu tiro a medicação e testo como que o emocional tá. As pessoas acham que elas vão tomar remédio 2, 3 dias, vai ficar boa e depois não precisa tomar mais e para de tomar por conta própria. Pelo amor de Deus, não façam isso. Medicação psiquiátrica é um negócio sério. Sério, não pode ser levado na brincadeira. Então, eu entro com uma medicação psiquiátrica, regulo o bioquímico, regulo o emocional na atividade, na psicoterapia e, junto da psicoterapia, eu regulo também esse corpo. Lembra que a gente falou? Esse corpo sente, esse corpo que vai... tanto o biológico como exatamente, o sentimental vai atuar no corpo. Então, eu preciso disso. Então, o que acontece? Eu tiro a medicação. A gente fala que a medicação, um tratamento para uma TAG, por exemplo, ele vai durar no mínimo 18 meses. 18 meses, gente, é 1 ano e meio, tá? Ai, tomei remédio 3 meses, não fiquei boa. Não fez o tratamento, tem que fazer o tratamento. O tratamento é 18 meses. Ah, fiquei boa antes, que maravilhoso. Seus sintomas eram mais leves. Regulou o bioquímico, tirou a medicação, o emocional tá flutuando muito ainda, volta com a medicação. A gente faz esse ciclo... Não é teste. É científico. Você testa o seu emocional 3 ciclos. Se, de fato, você tirar a medicação e o emocional não sustentar, o que a gente entende? Que tem uma falha no bioquímico, que o fisiológico sozinho não vai dar conta. Você vai na raiz. Isso. Então, a gente já entendeu que é bioquímico. Não é só emocional. Não adianta ficar só tratando o emocional. Porque tem um fator bioquímico e ele é real. Aí, por que eu trago a atividade física? E fiz questão de ter um capítulo desse no livro para mostrar para as pessoas o quanto isso é importante. Porque se eu estou dando a medicação, e lembra do neuroreceptor, neurotransmissor? Se eu tenho um neurotransmissor, é porque eu tenho um receptor, é porque eu tenho um neurotransmissor. Se eu tenho um neuroreceptor para essa medicação, significa que o meu corpo produz. A atividade física é quem vai ativar a produção natural. O autoconhecimento, ele vai entrar no emocional. Mas se eu quero melhorar o bioquímico sem a medicação, a atividade física não é opcional, ela é remédio. Gente, pena que nosso tempo está se encerrando. Cara, eu queria ter mais tempo, porque eu fiz tanta anotação aqui, mas já vou estender o convite, minha amiga está aqui novamente. Parte 2. Já convido o pessoal que colaborou, vim também, vai entrar em contato pra gente fazer aí, cada um fala o seu capítulo, porque são muitos aspectos interessantes. E um comentário final da minha parte é, pessoal, busque o profissional daquela área.
A gente tem essa mania de resolver as coisas no boteco. É com o garçom, é com o amigo, não. Busque alguém que tenha uma experiência. Tu falou aqui uma experiência química, emocional que faz sentido. Aí você vai por conta própria, vou lá resolver, aí não dá certo. Não, e começa a tomar remédio do nada. Então, assim, meu Deus do céu, a gente tem que começar a entender que isso é um investimento. Quando você paga uma terapia, quando você compra um livro, tudo isso é investimento. E procure a pessoa. Porque às vezes aquela decisão vai impactar na sua vida. Você pagaria R$1 milhão para aquele conselho, porque faz a diferença. Então vamos começar a valorizar os profissionais. E buscar, não tem nada de errado você pedir ajuda. Ao contrário, é a sabedoria. Porque aquela pessoa, ela tem uma carga de conhecimento, de experiência que você não tem. Um dia eu estava num local, e eu quero mandar um abraço para todos os ayahuasqueiros do Brasil, né? Que a pessoa falou assim, pô, mas o cara cobra tanto. Eu falei, sabe por que você está pagando? Porque você tem preguiça de ler. O cara leu, vivenciar, é o tempo. Quando eu pago para ler um livro desse, eu falo o seguinte, eu estou pagando pela sua experiência, horas que você estudou, horas trabalhadas que você fez, para você condensar isso de uma forma que seja compreendido. Então é sobre isso. Você entendeu? Então a gente começar a valorizar esses profissionais. Minha amiga Kelly, fica à vontade agora, hora do manchado. Lembrando que eu vou deixar no rodapé do vídeo o telefone da Kelly. Gente, isso aqui é investimento. Leitura, cara, expande a consciência, mas pratique na sua vida. Lembre-se, tudo é uma escolha. Lógico, conhecimento vai ser mais assertivo, né? Fica à vontade, vende seu peixe aí e depois vamos fazer a pergunta final. Bom, eu sou uma já entusiasta... Já tem a parte 2, hein? A parte 2. Já vamos combinar a parte 2. Eu sou uma entusiasta da saúde mental, você sabe disso, você me conhece. A minha vida inteira, tudo que eu faço, tudo que eu pratico mesmo na minha vida, eu brinco, né? Não sei se você vê lá nos stories, todos os dias, projeto todo dia, e o projeto todo dia é isso. É tipo assim, quando fiz esse tratamento com a medicação, para eu sair da medicação, eu coloquei atividade física no lugar que não era uma coisa que eu praticava. Então, a maneira que eu encontrei de não precisar mais do remédio foi praticar atividade física todos os dias. E eu entendo mesmo ela como medicação, a minha terapia, os meus processos terapêuticos, porque a gente tem a psicoterapia, mas a gente tem vários processos terapêuticos, que é o que você sempre trata aqui no podcast. Mas eu eu tenho certeza absoluta que se você não tem a habilidade para fazer isso sozinho, o recurso natural é procurar ajuda. Então, às vezes parece fraqueza, mas a maior força de todas é você encontrar alguém que pode de fato te ajudar a olhar para dentro. Às vezes a charge que eu falei, quer virar o olhinho ali, enxergar o próprio cérebro, enxergar as próprias emoções, ele é muito doloroso, ele é muito difícil. E eu te convido, e não é uma obrigação, é um convite genuíno, amoroso, de você, de fato, começar um processo de autocuidado. Porque cuidar da ansiedade, gente, isso aqui impacta tanto na vida, silenciosamente, porque às vezes você sofre um acidente, tem uma doença, tem um familiar, tem dinheiro, tem várias coisas que você consegue mensurar. Mas a doença emocional, ela não tem como ser mensurada. E outra coisa que é importante, eu estava conversando com a pessoa falando sobre isso, né? Que não é automático, não é um chipzinho uma chave, que você coloca. Né? Liga, desliga. Mas você vai determinar isso como? Com as atitudes. E como que a gente entende, né? Por exemplo, eu estava conversando com você aqui quando a gente estava com a câmera desligada e algumas coisas que eu fui te falando, você rapidamente pegou porque você já vem tratando isso há um tempo. Então, são chaves que vão virando aos poucos e a gente passou... Fica mais fácil a compreensão, isso, né? Eu comecei a fazer terapia, eu tinha 20 anos, então tem 27 anos que eu faço terapia. Hoje é muito fácil compreender algumas coisas que eu não tinha recursos lá atrás. Que a maturidade, a experiência, várias coisas vão te trazendo, mas acima de tudo um compromisso, uma responsabilidade consigo, de autocuidado. Porque às vezes a gente quer que o outro cuide da gente, mas quem tem que cuidar? Então quando você estiver doente, sua, né? Estiver passando mal, não estiver bem, a primeira responsabilidade é desligar tudo e cuidar de você. Porque se você morrer, o programa continua, o podcast continua, Thiago, alguém vai sentar aí. E a vida vai continuar. E a vida vai continuar para todo mundo. Eu passei por essa doença e foi interessante, a Sabrina até falou para mim, ele falou assim, cara, veio para parar, porque afetou meu pé. Então, tipo assim, foi um reset, ou você fica quieto, ou não tem... É ir pra vida, exatamente, né? E aí começa a refletir sobre isso, né, cara? Porque se você morrer, só quem perde é você. A verdade é essa. A vida vai continuar, né? A coisa vai fluir. Por isso que eu sempre falo, que a gente possa... focar nas suas decisões, nas suas escolhas. Eu sempre falo, a escolha tem que fazer sentido para você. Às vezes para outra pessoa não faz nenhum sentido, mas tudo bem. Porque você veio para viver a sua vida. Eu sempre falo sobre isso. Né? Então foca na sua vida, foca no extraordinário, você tem coisas maravilhosas dentro de você.
E igual fala, o diagnóstico não é o destino, né? É só falar, ó, tem que cuidar. Exatamente. E vamos por esse caminho aqui. Minha amiga, eu fico muito feliz quando eu reencontro você, porque sempre são papos maravilhosos. Fiz questão de comprar, fiz questão porque é honrar você. Né? Eu chamei todo mundo assim, a pessoa chega pra mim, Thiago, eu compro pra te honrar. Para esse negócio de graça, não paga pra você honrar a pessoa, pra pessoa te honrar também. Esses dias eu postei isso, né? Peça de graça pra gente desconhecida e compre do seu amigo, do seu vizinho, do seu colega. Você honrar a pessoa, sabe? Isso é importante, né? Então, pergunta final? Vamos. Vamos lá! Kelly, universo, como pode melhorar? Eu acho que... Eu vou parar com esse eu acho, porque eu não acho, eu acredito. Eu tenho muita certeza, convicção mesmo, de que tudo melhora a partir do momento que você faz as pazes consigo. E fazer as pazes com a ansiedade, entender o que ela está te trazendo, o que ela está comunicando, para onde ela quer te direcionar, o que ela precisa que você enxergue, é muito importante e é curativo. Às vezes você está brigando ali com a doença, com a ansiedade, com os seus processos, com as coisas que você está vivendo em casa, e às vezes é só parar e olhar para isso com carinho. Olhar mesmo, cara, eu tô sentindo. Às vezes é só sentir, né? Isso, eu tô sentindo, tá? E o que isso, de onde isso vem? Qual é o pensamento repetitivo que tá tendo? Porque esse também é um caminho, né? Um sinal. Eu tô sempre pensando em dinheiro. Bom, então preciso olhar melhor para isso. Eu tô sempre pensando no meu relacionamento. Preciso olhar um pouco. Tô sempre pensando no meu filho, preocupado com meu filho. O que isso diz sobre mim? E nunca. É igual as pessoas me falarem, sonhei com você. Nunca é sobre mim, é sobre o sonhador. Então, se você tá com algo, não é sobre o pensamento, é sobre você, é sobre a sua relação com aquele pensamento repetitivo e que tá te levando para um adoecimento. Então, se tem algo que eu acredito que pode melhorar, é fazer as pazes. Com qualquer adoecimento, você teve um adoecimento físico que muito provavelmente partiu de um emocional. Porque quando chega no corpo, Thiago, a alma já tá doente há muito tempo. Profundo, cara. Muito bom, hein, Silas? Minha amiga, gratidão. Que bom. Eu fico feliz de viver porque tem pessoas como você nesse mundo que traz luz pra gente. Amém. Muito bom mesmo. Gratidão, arro, energias positivas. E é isso aí, galera. Foi mais uma edição do nosso Universo. Como pode melhorar? São infinitas possibilidades, meu jovem, a jovem. Viva o extraordinário. Um abraço, arro, energias positivas. E até o nosso próximo encontro. Valeu, um abraço. Fui!